Ele pagou R$ 80.000 na plástica da minha irmã e, no mesmo dia, me chamou de feia. O que ele não sabia era que eu tinha R$ 15 escondidos em um bolso que iam virar a única prova de que aquilo. Tudo não podia permanecer como se nada tivesse acontecido. Eu lembro do som da chaleira, cada manhã igual às outras, o apito fino, o pão na frigideira, eu mexendo o café com a colher que fica com a alça solta porque sempre bato nela ao mexer. Era assim que eu começava o dia quando ainda acreditava que casamento era uma rotina compartilhada. E não um elenco de espetáculos onde eu havia sido escalada para a cozinha. Morávamos em um apartamento modesto. Cortinas brancas, um vaso com manjericão que eu quase sempre esquecia de regar. Ele costumava sair cedo, pegar o metrô, chegar tarde, e eu achava que era cansaço. Onde cabia o estranho era nos detalhes, a conta de delivery que somava mais do que devia. Fotos no Instagram com legendas que eu aprendi a ler por entre linhas. Conversas interrompidas por ligações que ele guardava no bolso como se fossem segredo sagrado. No começo não percebi. Quando o celular dele vibrava, eu perguntava de quem era e ele dizia trabalho, assim como dizia quando demorava para voltar. Eu, que cresci com a crença de que casamento é parceria, fui reduzindo pequenas exigências até que o pedido mais simples, você vem jantar, virou chance de observar a distância. E a distância ganhou forma, fotos de joias que eu não via ao vivo. Agendamento de consultas estéticas que surgiam no extrato, mensagens apagadas quando eu chegava perto do telefone. Sinais pequenos costura que se desfacia, fio por fio. A primeira vez que ouvi falar em R$ 80.000 foi por acaso. Não era um número que surgiu em conversa. Veio como um pilão, uma foto, uma legenda, um parabéns público. Minha irmã postou a sequência de antes e depois, a pele esticada, o sorriso em destaque, a legenda cheia de agradecimentos ao anjo que pagou tudo. Meu estômago ficou frio. O marido dela apareceu na foto também, de braço dado com a irmã, com um sorriso que eu não reconhecia. Era o meu marido. Eu pensei que fosse um erro. Pensei que tinha me enganado ao interpretar a imagem. Abri o perfil dele. Fui para as mensagens antigas com ela menos a conversa estava limpa. Verifiquei a conta conjunta, o extrato no aplicativo. Os meses anteriores, valores saindo em parcelas para clínicas, depósitos para procedimentos, transferências com descrições genéricas. No extrato, um débito que me derrubou, R$ 80.000, pago em uma única transação, poucas semanas antes daquela foto vazada em rede social. Quando perguntei, ele riu. Riu de uma forma que parecia querer desviar a pergunta como quem desliga a luz. Foi um favor de família, disse. Ela precisava. Você sabe como ela era insegura. No mesmo tom, como uma letargia cortante. Completou. Você tem que parar com essa cara de espelho embaçado. Fala sério. Você é feia. Feia. A palavra caiu na sala como um copo quebrado. Acho que por instinto eu varri a cena. Tentei juntar os cacos. Ele não disse não gosto mais. Não disse vou embora. Disse você é feia como se me reduzisse a um traço estético e me anulasse por isso. Foi uma agressão que tinha uma camada a mais. A decisão financeira sem prévio acordo. A exposição da minha irmã como beneficiária. E a tentativa de apagar minha presença com um insulto. Naquela noite, eu fiz o que muita gente faz. Fiquei calada. Nada saía da minha garganta que não parecesse alimento para as feridas. Saí para andar. Caminhei sem rumo, com os sapatos que sempre apertavam um pouco, só para sentir que meus pés me levavam e não o contrário. Voltei horas depois, a casa com as luzes apagadas. E dormi no sofá, como se naquele espaço ainda coubesse algum pedaço do que éramos. O que mais me chocou não foi o dinheiro em si, que, sim, era uma soma que mexe com qualquer cama financeira. Mas a naturalidade com que ele me tratou como descartável e a facilidade com que transformou minha irmã em projeto estético. A humilhação vinha embalada em postagens, em mensagens públicas, na ausência de qualquer conversa.
Eu me senti traída nas camadas que a traição costuma escolher: confiança, respeito, economia compartilhada. Os dias que vieram depois foram de uma mistura de vergonha e indignação. A vergonha era aquela antiga, que me apertava o peito e dava vontade de sumir. A indignação, uma erupção lenta, como um fermento que crescia por dentro. Não falei com ele sobre o assunto pela primeira semana. Eu precisava entender onde tudo aquilo se encaixava. Precisava de peças, de provas, de lógica, não de grito. Foi numa tarde chuvosa, limpando as gavetas da cozinha menos tarefa que eu sempre protelava menos, que encontrei o que mudou o formato daquela história. Eu estava tirando papéis velhos, cupons de desconto, embalagens de remédio, quando um pedaço de papel pequeno, amassado no canto da gaveta, chamou minha atenção. Era um recibo R$ 15, depósito identificado, carimbo de caixa eletrônico, data indefinida e o número de uma conta que eu reconheci. Era a minha conta. E, embaixo, com letras menores, o nome do titular, o meu nome. Eu me lembro do instante em que segurei aquele papel. Era ridículo pensar que um pedaço de papel se tornaria o eixo de uma revolução, mas foi exatamente isso que aconteceu. O recibo de R$ 15 era humilde, quase risível, mas ali estava a prova de que, meses antes, eu havia feito um depósito naquela conta que, por algum motivo, passou a alimentar movimentos financeiros que não me foram informados. Era um tracejo, uma linha que poderia ligar o ponto A ao ponto B, meu dinheiro menos minhas decisões, sendo redirecionadas. Você precisa entender a sensação de ver algo tão pequeno e sentir que ele contém um segredo maior. Era como descobrir uma chave escondida num vaso de flores. Eu fiquei olhando para o papel até a tinta começar a borrar com a umidade das minhas mãos. A princípio poderia ser de pouca importância. Mas eu não tinha pressa para arrastar conclusões. Havia uma frase que não saía da minha cabeça. Pequenas permissões viram enormes roubos, quando ninguém acompanha as contas. A partir dali, comecei a vasculhar com um método que eu nunca soube que possuía. Banco por banco, caixa por caixa. Extratos antigos empoeirados em papel, e-mails com notificações automáticas que eu nunca lia. Numa pasta velha, encontrei comprovantes de transferências entre contas com descrições vagas. Em outro envelope, um contrato mínimo de um serviço que fora pago à clínica da minha irmã. Cada papel era uma história truncada que precisava ser costurada. Eu optei pelo silêncio estratégico. Havia em mim uma mistura de raiva e foco que exigia calma para não se transformar em impulso. Discursos inflamados não me serviriam menos, eu queria algo mais útil: recuperação, reparação, não espetáculo. A estratégia pedia provas, não eco em voz alta. E provas exigem tempo e paciência. No segundo ou terceiro dia daquele silêncio, ouvi de amigos e conhecidos o que eu esperava. Ela merece. Queria ter a coragem. Houve quem dissesse separe logo e quem perguntou por que você aceita isso. Eu respondi com uma palavra que se repete no meu pensamento até hoje: estratégia. Porque aceitar, naquele momento, era planejar a saída com um trunfo na manga. As pessoas esperam que quem é humilhado exploda. Eu decidi não oferecer ao público esse espetáculo. Ainda assim, precisei de alguém que entendesse o idioma das provas. Procurei um advogado. Não digo nomes porque não importa. Procurei alguém que não transformasse minha dor em tese sensacionalista. Alguém que soubesse ler recibos, extratos, carimbos e transformar verão de linguagem bancária em argumento sólido. A conversa com ele foi curta, objetiva. Mostrei o recibo de R$ 15. Expliquei os movimentos que havia encontrado. Ele me ouviu, fez perguntas precisas e disse, com voz calma, que aquilo podia ser o começo de uma linha de responsabilidade. Não prometeu vitória. Disse só aquilo que me interessava. Havia um caminho. Foi nesse período, entre a descoberta do recibo e a primeira conversa com o advogado,
que eu comecei a redescobrir meu corpo como território próprio e não como objeto de insulto. Quando eu cozinhava, observei a maneira como mexia o molho. Quando atravessava a rua, reparei como meus passos andavam mais firmes. A indignação, bem administrada, virou combustível. Eu não queria que a história terminasse com a minha humilhação sendo a peça central nas conversas familiares ou de rede social. Houve dias em que vi o marido e a irmã juntos. Eles eram discretos, mas a cidade tem olhos. Em uma festa de família, vi a irmã se aproximando com um sorriso que parecia costurado. Ela dizia coisas leves, com aquele ar de quem pediu e recebeu. Eu a tratei como sempre tratei, com educação à distância. Dentro de mim havia espaço para compaixão, menos ninguém nasce cúmplice de si mesmo por escolher cirurgia. Porém, os gestos à minha volta mostravam que havia um padrão, o nosso dinheiro era tratado como propriedade unilateral. Noites depois, comecei a organizar tudo em pastas, digitalizar os recibos, anotar datas, fazer cronologia. O R$ 15 estava lá, numa pasta chamada chave. Ao lado, provas de transferências, mensagens que não tinham sido apagadas por completo, fotos de posts com datas e comentários. Cada arquivo era uma peça que poderia, arrumada em ordem, contar uma versão completa. Não foi uma compra isolada. Foi um uso do que deveria ser cenário compartilhado. Eu estava atenta para não forçar narrativas. Era uma investigação caseira com a paciência de quem quer montar um quabac sem perder peças. A minha cabeça, que antes era um lugar de perguntas sem resposta, começou a funcionar como um gabinete de estratégia. Havia decisões práticas, onde guardar as cópias, quem poderia ser testemunha, quais documentos pedir formalmente e quais guardar como evidência informal. Havia também decisões pessoais, como me comportar em público, o que dizer à família, o que não dizer à irmã de imediato. Apesar da vontade de desabafar, eu escolhi o silêncio calculado. Silêncio não é fraqueza, silêncio é tática. Foi nesse processo que percebi algo que me deixou ainda mais atônita. Pequenas quantias dão pistas valiosas. O recibo de R$ 15 não era uma anomalia, era um fio que levava a um tecido maior. Havia uma transferência feita em nome de ajuste de saldo. Uma parcela descontada de um fundo que eu achava que era nossa. Em seguida, um pagamento direto à clínica. O padrão era simples: transformar recursos de origem comum em despesas particulares. Justificadas como favor, como propósito familiar, como emergência estética. Eu pensava em como as pessoas encaravam esses usos. Foi por conta da irmã, família é família, a frase tem dentro um perigo que se sustenta com facilidade. Familiares não são propriedade para saciar caprichos. E quando a decisão financeira parte de um lado e o outro só descobre depois, o golpe não é apenas financeiro, é simbólico. Foi-me negada a palavra primeira sobre como gastar nossa vida compartilhada. Enquanto organizava essas provas, fui arquivando também minhas emoções: raiva, vergonha, incredulidade. Não para negar que existiam, mas para não me deixar consumir por elas. Em várias noites escrevi em folhas soltas o que eu desejo. E respondi tão objetivamente quanto possível: reparação, restauração, dignidade. A resposta era medida, sem sede de espetáculo. Era uma lista de prioridades que me mantinha ancorada. Houve uma manhã, logo depois de reunir cópias suficientes para me sentir segura, em que decidi confrontar. Não na rua, não com gritos, mas com documentos em mãos. Não queria humilhar nem ser humilhada. Queria que a verdade tivesse seu lugar. Convidei-o para conversar na sala, com café fresco e o receio engolido. Ele entrou, olhou o recibo de R$ 15 com desdém e perguntou, quase em tom de ameaça velada: "Você vai fazer escândalo?" Eu respondi com calma. Disse que não desejava nenhum escândalo, apenas justiça. Ele tentou minimizar. Falou que família ajuda família.
que às vezes o certo é isso. Mas quando eu coloquei na mesa os extratos, as datas, as comunicações, ele mudou de tom. Não havia como negar que havia uma sequência que precisava de explicação. No rosto dele, a calma se transformou em entorpecimento. Por um segundo, vi a pessoa que eu conhecera vacilar entre a máscara pública e o que havia feito na prática. A irmã, quando soube que eu estava organizando documentos, veio com desculpas e lágrimas combinadas com um ar de quem não sabia que aquilo atingiria em cheio a pessoa que dormia na mesma casa que eu não sabia. Ele falou que era um presente, ela disse. Tempos depois percebi que a posição dela era ambígua. Havia culpa, talvez ingenuidade, possivelmente conivência. Mas naquele instante não era o momento de julgar sozinha. Anotei as palavras, guardei as reações e mantive a compostura. A justiça que eu buscava precisava ser alimentada por fatos, não por vingança. O advogado sugeriu, de forma neutra, que começássemos por solicitar esclarecimentos formais à instituição bancária e à clínica. Pediu que preparássemos uma notificação. Não vou descrever minúcias legais ou prometer caminhos garantidos, porque não é isso que a história pede. Diga-se, a lei tem trâmites, e cada caso é um caso. O que eu pude fazer foi juntar evidências, apresentar relatos coerentes e seguir um caminho que colocasse minha versão sob luz pública com base em documentos. Privilegiei sempre a clareza documental porque, no fim, foi ali que encontrei meu poder. Os dias de preparação foram intensos. Ao mesmo tempo, me deram algo precioso, senso de controle. Por trás da humilhação, feia. A palavra que ecoou e machucou. Eu estava aprendendo que dignidade não se recupera com insultos, mas com demonstrações de que sua voz tem peso quando sustentada por provas. Não era sobre ter razão. Era sobre restabelecer a ordem, se gastaram recursos que pertenciam ao casal, que respondessem por isso. Se usaram minha posição para justificar atos, que o justificassem ao menos com transparência. Houve momentos em que duvidei de tudo, e se eu tivesse exagerado? E se o R$ 15 não fosse suficiente? E se, ao levarmos a público, eu vir a vilã nos comentários? Essas são perguntas reais que muitas mulheres fazem antes de agir. Eu não tinha garantias. Tinha apenas a convicção de que permanecer em silêncio significaria consentimento. Preferi o risco calculado ao conformismo silencioso. Em meio a tudo isso, a cidade parecia seguir indiferente. Pessoas iam e vinham. Casais caminhavam de mãos dadas. E a vida continuava sua rotina indiferente. Mas internamente eu caminhava em outra esfera. Cada documento colocado em ordem aumentava minha confiança. E o R$ 15. Aquele recibo quase risível estava aparecendo como a centelha que acendia um mapa maior. Não vou me alongar em detalhes técnicos. O que importa é a sensação que eu tive ao perceber que algo minúsculo pode virar alavanca. Lembrei de pequenas economias que minha mãe fazia. Dos R$ 2 guardados no pote, que com o tempo viravam ajuda para comprar sapato novo. O recibo era meu pote moderno, pouca coisa, mas suficiente para começar a mexer peças maiores. Quando finalmente decidi expor parte da história a pessoas próximas, não fiz grandes anúncios. Contei o essencial, que havia sido humilhada, que valores foram usados sem meu conhecimento e que eu tinha provas. Recebi abraços, mensagens de apoio e também consultas sussurradas, e se ele reagir forte. Isso me deixou preparada psicologicamente para o que viesse. Preparada para contar a história sem dramatizá-la, para mostrar o recibo de R$ 15 como prova de que nem tudo é o que parece. Houve uma manhã, poucos dias depois, em que deixei cópias dos documentos com o advogado e voltei para casa com uma serenidade estranha. A sensação era de que algo estava sendo colocado em marcha. Embora eu não soubesse o desfecho, havia a convicção de que permaneceria inteira no processo. Não era vingança. Era reparação. E essa diferença
de tom e intenção me manteve firme. Eu poderia ter contado isso tudo em uma postagem, exposto com raiva e recebido aplausos no minuto seguinte. Poderia ter transformado minha dor em espetáculo para ganhar tweets e curtidas. Em vez disso, optei por um caminho que exige paciência e trabalho meticuloso, documentos, testemunhas, prazos. Enquanto eu organizava a papelada, percebia como muitas mulheres me confidenciavam histórias parecidas, pequenos abusos financeiros mascarados de generosidade. Foi aí que entendi que minha dor era, em muitos aspectos, coletiva. Se essa história está tocando em algo dentro de você, se você já sentiu que alguém decidiu por você sem seu consentimento, fica comigo até o final. Vou contar como aquela base de R$ 15 se transformou em peça-chave. E como sobreviver a uma humilhação que parecia ter sido desenhada para me anular culminou em um percurso de retorno. Inscreva-se e acompanhe a sequência. Ainda no início do processo, eu fui cuidadosamente planejando como seria a minha postura pública. Não queria que as redes sociais ditassem o tom. Preferi contato direto com algumas pessoas centrais, família próxima, amiga íntima, e apenas um ou outro parente que poderia agir como ponte de verificação. Havia também a preocupação prática, onde guardar as cópias originais do recibo. Quais senhas trocar, se seria prudente manter certos dispositivos desligados. Essas medidas podem parecer triviais, mas fazem diferença quando se está lidando com relações que usam o cotidiano como arma. Uma noite, quando tudo parecia quieto, sentei à mesa da cozinha com o recibo de R$ 15 entre os dedos e uma caneca de chá esfriando ao lado. Pensei em como pequenas decisões nos moldam. R$ 15 para muitos é troco. Para mim, naquele papel amassado, era o início de uma narrativa diferente. Pensei na minha irmã não como uma vilã, mas como alguém cujas escolhas se cruzaram com as do meu marido numa combinação explosiva, e percebi que eu desejava mais do que justiça para mim. Queria que outras mulheres vissem que, às vezes, a solução não está nos gritos, mas em organizar documentos e seguir um caminho metódico. O que ainda não contei é como o recibo passou de item esquecido à prova crucial. Há coisas que espero guardar para revelar no momento certo, porque a ordem das revelações importa quando se quer que a verdade se mostre com peso e lógica. Posso adiantar que havia vínculos documentais entre a conta onde depositei R$ 15 e a conta para a qual saíram as transferências. Havia, também, horários estranhos nas transações e justificativas falhas quando confrontadas. Mas nada disso foi simples de reunir. Foi uma colheita lenta de informações dispersas. E foi assim que a fase final desta primeira parte aconteceu. Eu entreguei ao advogado uma pasta grossa, com envelopes, cópias e uma narrativa cronológica. A narrativa não era para espetáculo. Era para ordenar fatos e dar-lhes voz. Ao entregar aquilo, senti um peso sair dos ombros. Não era o fim do processo, apenas o início prático de um caminho que eu escolhi trilhar. E, para quem me observa de fora, pode parecer dramático. Para mim, foi um passo que devolveu agência ao meu corpo e à minha história. Na noite em que deixei o documento com um profissional, ele me olhou e disse: "Sério, sua posição é forte, mas isso exige paciência. Prepare-se para que as conversas tornem-se públicas." Eu respirei fundo. Estava pronta para isso também. Já tinha vivido o inferno privado. Agora, convinha transformar o privado em algo que pudesse ser compreendido publicamente com clareza documental. Antes de encerrar este trecho da história, preciso confessar uma coisa. Durante todo o processo, mantive um caderno onde eu escrevia, não só fatos, mas também frases que me lembravam quem eu era. Uma delas, que eu rabiscava quando me sentia menor, dizia: "Não sou a soma das palavras que me ferem." Voltar a esta frase era, para mim, um jeito de reafirmar que a busca por justiça era também uma construção de amor próprio. E era esse amor próprio que me empurrou a continuar, organizar papéis.
conversar com o advogado, manter a compostura nas festas de família. A partir daqui, o próximo passo era preparar a apresentação das provas. Mas antes que eu entrasse no tribunal, antes que a história ganhasse manchetes, havia uma fase tensa: contato com testemunhas. Envio de solicitações formais e reuniões que exigiriam que eu contasse tudo em voz alta para que os fatos fossem registrados. Eu já havia decidido que não faria disso um show. Faria com método. Porém, houve um momento em que a tensão apertou. Ele percebeu que eu não era mais a mesma que aceitava insultos. E ela menos, minha irmã menos, começou a olhar para mim com algo que misturava curiosidade e remorso. As coisas estavam no ponto em que o ar antes leve agora tinha densidade. E então, num dia que parecia igual a tantos outros, algo aconteceu que fez a ansiedade crescer. Não foi um evento retumbante, mas um detalhe, uma mensagem anônima, enviada para mim por alguém que eu não esperava, sugeriu que certos documentos tinham sido consultados por pessoas externas. Isso não era uma ameaça direta. Era uma janela que mostrava que a história estava mais próxima de se tornar pública do que eu pensava. Minha reação não foi pânico, mas calma operativa. Segurei o recibo de R$ 15 com firmeza e respirei. Eu sabia o que tinha, sabia onde estava e sabia quem falaria por mim. É nesse ponto, com a pasta na mão e a sensação de que algo grande se aproximava, que deixo a história por hora. Não porque eu não queira contar o desfecho, que foi duro, intenso e, de fato, redentor, mas porque a construção do caminho merece ser contada com a precisão que ela teve. Quero que você acompanhe como um recibo de R$ 15 atravessou uma série de protocolos e acabou virando peça central numa exposição que mudou minha vida. No próximo trecho, vou descrever a forma como apresentamos as provas, as reações públicas, e como as decisões que pareciam pequenas mudaram o destino daquela relação. Se essa história ressoa com você, compartilhe nos comentários ou com alguém que precise ouvir que pequenas coisas podem virar grande verdade. E, se quiser acompanhar até o fim, há mais por vir, histórias de paciência, estratégia e reconstrução que vieram depois daquele pedaço de papel. Na manhã da audiência, eu acordei com o som distante de um despertador que não era o meu, não dormi bem. Dormi com uma vigília controlada, como quem revira o próprio quarto para ter certeza de que tudo está no lugar. Passei a mão na gaveta onde guardava o recibo de R$ 15 e senti a textura daquela crença miúda, um pedaço de papel que, por meses, eu tinha lembrado como se fosse uma promessa. Vesti uma roupa simples, apropriadamente neutra, menos nada para provocar atenção, nada para esconder medo, e saí de casa com a pasta pesada de documentos sob o braço. O corredor até o fórum parecia recuperar do último ruído da cidade. Havia o fluxo das pessoas, passos com objetivos diferentes. Entrei em uma sala onde o ar tinha um cheiro de tinta velha e café frio, e vi meu advogado já esperando, com o olhar de quem traduzia cautela em confiança. As cadeiras culpavam-se de rostos variados, alguns curiosos, outros com expressão mecânica de quem já vira tantas histórias. O que me surpreendeu foi o silêncio que tomou conta enquanto as portas se fechavam. Todos esperavam a cena. Mas ninguém sabia o peso do R$ 15 que eu carregava. Quando começou a sessão, as formalidades se desenrolaram como o ritual de qualquer litígio: identificação, leitura de documentos, perguntas formais. Não vou detalhar cada frase técnica, menos o que importa é o momento em que meu advogado colocou o recibo sobre a mesa. De forma respeitosa, como quem oferece um relicário, e disse: "Este é um dos elos que conecta os fatos." Naquele instante, o que parecia minúsculo se transformou em evidência palpável. Havia algo de teatral, é verdade. Mas não era espetáculo, era a tradução de meses de trabalho em um objeto que todos podiam ver. A surpresa no rosto dele foi clara. Ele tentou minimizar com o velho discurso de presente familiar, de ajuda eventual. Suas palavras soavam rasas diante do mapa de transferências que eu e meu advogado apresentamos: datas,
valores, descrições. E quando a tela mostrou a cronologia das saídas e das entradas. O padrão ficou evidente até para quem não entende de finanças. Recursos com origem na nossa conta conjunta movimentando-se em sequência para a clínica, muitas vezes com justificativas vagas. Se havia charme na narrativa de ajuda, ele se perdeu na clareza dos números. Também houve falhas humanas que ajudaram a revelar a verdade. Comentários apagados não haviam sido totalmente deletados. Conversas em que ele se vangloriava em tom de brincadeira, que eu tinha lido em prints, mostravam a naturalidade com que tratava esse uso do dinheiro. A irmã, quando chamada para explicar, gaguejou. Havia notas de agradecimento nas redes sociais e, em uma delas, uma menção direta, como obrigada ao meu anjo, que coincidia cronologicamente com a transação. Tudo aquilo não provava maldade absoluta, mas demonstrava negligência menos se, para mim, negligência é também forma de violência. No intervalo, senti o corpo apresentando sinais que eu já conhecia, as mãos suavam um pouco. E, por baixo da blusa, o coração batia com regularidade de quem está atenta. Respirei fundo e peguei o recibo de R$ 15 no bolso. Aquele objeto, tão pequeno, me parecia agora sólido como uma âncora. O advogado disse poucas palavras fora do tribunal. Você fez o certo. Os fatos estão postos. Vamos deixar que a verdade fale. Não precisava de drama. Precisava de verdade. Quando finalmente o juiz proferiu uma orientação, que não vou traduzir em termos legais complexos. Ficou claro que não se tratava apenas de condenar, mas de restaurar o que fosse possível. O resultado incluiu a recomposição parcial dos valores usados sem acordo e uma audiência de conciliação familiar marcada para resolver questões patrimoniais e a convivência. Não saí dali com uma cifra exata que resolvesse todas as dores. Mas saí com algo que, para mim, valia mais. O reconhecimento de que experiências privadas podem ter repercussão pública quando se transformam em padrão de abuso. A repercussão nas redes foi uma coisa curiosa. Não houve a explosão sensacionalista que algumas pessoas esperam. Houve, entretanto, uma nota em um blog local. Um comentário de vizinhos. Mensagens de apoio enviadas por mulheres que leram a publicação e reconheceram nos detalhes algo de suas vidas. Recebi mensagens de quem disse, obrigada por mostrar que pequenas coisas importam. Outras mensagens ofereciam juízo moral, o que era de se esperar. Algumas tentavam me convencer a voltar atrás por medo da exposição. Eu não voltei atrás. Preferi usar a repercussão para criar um espaço de diálogo. Houve um momento que me marcou profundamente, uma conversa curta com minha irmã, em que ela falou, com voz baixa, que não sabia do peso do que recebera. Não quis transformá-la em vilã. Há sempre nuances. Quem recebe pode ter sido enganada, pode ter aceitado sem questionar, pode também ter sido cúmplice consciente. Na nossa conversa, houve choro, houve pedidos de desculpas. Senti fragilidade, ao mesmo tempo, a necessidade de estabelecer limites. Eu disse, com voz firme, que precisava de reparação e de verdadeiro entendimento. Ela não ofereceu respostas prontas. Ofereceu o reconhecimento da dor que causou. Reconhecimento é o princípio de qualquer reparação que não seja apenas financeira. O processo continuou com encontros, negociações e a tentativa de construir um acordo que não fosse apenas um concerto numa folha de papel, mas uma reorganização de responsabilidades. Decidimos que parte do valor restituído seria direcionado para a reparação material, uma porção dos gastos pagos de volta ao caixa do casal, e parte, por minha escolha, se transformaria num investimento pessoal. Eu poderia ter cobrado mais, exigido aplausos, transformado tudo em espetáculo. Mas optei por algo que fosse coerente com quem eu estava me tornando, usar a reparação para construir independência.
Abri uma pequena empresa de alimentação, menos algo que vinha em mim desde sempre, desde o som da chaleira e a panela na chama. Não precisava de ostentação, precisava de propósito. O primeiro dia em que vendi meu primeiro pedido foi estranho e emocionante. Vendi um prato que aprendi a fazer com minha avó. E ao embrulhar o pedido percebi que aquilo me devolvia duas coisas: renda e sentido. Usei parte do montante recuperado para alugar um pequeno espaço, comprar equipamentos de cozinha e investir em uma aerografia de visibilidade. Não virei milionária da noite para o dia. Troquei a sensação de impotência por autonomia. Além do negócio, decidi criar um projeto que chamamos de Troco de Verdade, encontros mensais. Simples, em que mulheres pudessem aprender noções básicas de gestão do próprio dinheiro. Como identificar sinais de apropriação e abrir diálogos sobre limites. Não dei aulas jurídicas, não prometi solução automática. Dei um espaço para troca e informação prática. Chamamos uma contadora para falar sobre fluxo e uma psicóloga para conversar sobre vergonha e dignidade. O projeto cresceu devagar, e cada vez que alguém se aproximava para agradecer, eu lembrava do recibo de R$ 15 e sentia que aquele pedaço de papel havia se tornado símbolo de algo maior. Uma mensagem de que as pequenas coisas podem ser alavancas. Nem tudo foi linear. Tive noites em que me perguntava se havia feito o suficiente. Dias em que recebi olhares de parentes que ainda não entendiam a minha postura. Mensagens de pessoas que diziam que eu tinha humilhado o marido. Essas vozes existem. Escolhi não ignorá-las, mas também não deixei que me definissem. A reconstrução envolve aceitar que algumas pessoas preferem narrativas confortáveis a verdades desconfortáveis. Com o tempo, o relacionamento conjugal chegou a um ponto de não retorno. A convivência passou a ser insustentável não apenas por causa do dinheiro, mas pela quebra da confiança. Optamos por estabelecer novos limites em relação ao convívio e ao uso de bens. Por decisão mútua, a separação foi formalizada. Não houve espetáculo público com cenas dramáticas. Houve documentos, conversas delineadas e a opção, por mim, de encerrar aquele ciclo com dignidade. Não houve prazer no fim. Houve alívio e a sensação de que era tempo de seguir. A família reagiu com mistura de apoio e repulsa. Amigos próximos estiveram comigo, outros se afastaram. A irmã, depois de um tempo, esforçou para reparar alguns danos. Envolveu-se em trabalhos voluntários que ajudaram a reconstruir sua imagem pública e privada, e eu reconheci nisso um movimento, o reconhecimento da própria responsabilidade. Não fiz campanha de vingança. Quando ela procurou retribuir de forma genuína, aceitei com reserva. Mas também com a escuta de quem sabe que a reparação é um passo longo. O que me surpreendeu foi perceber que não era só a conta bancária que precisava de rearranjo. Era o espaço interno que ocupava meu corpo e minha autoestima. Durante anos permiti que um adjetivo, feia, ressoasse como sentença, corroendo a confiança. Depois do processo e da separação, passei a olhar no espelho e a ver outra pessoa, alguém que não se mede por palavras atiradas em instantes de crueldade, mas por ações que repetem compaixão, disciplina e coragem. Não mudei para provar nada a ninguém. Mudei para não repetir padrões que me diminuíam. As pessoas me perguntam, às vezes com curiosidade mal disfarçada, o que exatamente o recibo de R$ 15 significou no processo. Respondo que ele foi a deixa para começar a perguntar com precisão. Ele não foi a única prova, nem a única razão de vitória. Foi o primeiro sinal de que ações pequenas carregam consigo rastros. Assim como pequenas economias viram reserva, pequenos recibos podem traçar histórico de decisões maiores. O meu caso foi também uma lição de que atenção aos detalhes é vigilância pela própria vida. Nos encontros do Troco de Verdade, eu compartilho essa cena com mulheres que chegam com o rosto marcado pela dúvida. Algumas chegam com medo de confrontar, outras com raiva, e outras com a sensação de que não têm provas suficientes.
Meu recado sempre é prático: observe, registre, não se envergonhe de guardar papel. Peça ajuda, documente conversas quando couber. Procure orientação quando necessário. Não é conselho legal, é orientação de experiência. Não se cale diante de padrões que te reduzem. Certo dia, em uma entrevista para uma rádio local, um ouvinte perguntou qual foi o momento exato em que soube que tinha vencido. Eu respondi que a vitória não está em notícias ou em cifras, mas na devolução da sensação de controle. Vencer foi ter o velho medo substituído por projetos. Foi poder olhar minha filha se tivesse do mesmo jeito, isso é. Com autonomia menos, e foi poder ajudar outras mulheres a reconhecerem seu direito de decidir. O retorno financeiro que obtive não foi extravagante. Foi suficiente para abrir um negócio minimamente sustentável e para criar uma pequena reserva. Usei parte para contratar uma assistente. E uma das minhas decisões favoritas foi empregar mulheres que precisavam de oportunidade, mães que precisavam de horários flexíveis, jovens que buscavam inserção. Transformei a dor em plataforma de emprego e apoio. A primeira vez em que vi 2 funcionárias rindo na cozinha. Todas ocupadas, senti que algo que parecia ter sido arrancado foi devolvido em forma de comunidade. À medida que o tempo passou, me dei conta de que havia outras pequenas coisas que me ajudaram: leituras, conversas com amigas. Terapia menos tudo que é esforço contínuo e que, no fim, constrói uma nova geografia emocional. Voltei a pintar um prato, a escolher uma música mais alto, a dançar no meio da cozinha como se ninguém olhasse. Liberdade é também atos pequenos que nos reconstroem. A relação com a irmã, hoje, é de cautela e respeito. Não somos novamente próximas como antes. Há uma distância que protege. Mas há também, do meu lado, uma escolha, não forma em personificação do mal. Ela aprendeu e pagou seu preço social e emocional. Ela escolheu também trilhar um caminho de correção. Sou humana o suficiente para aceitar que pessoas podem errar e tentar consertar, e forte o suficiente para manter meus limites. E o marido? Ele ficou com a imagem pública fragilizada, com a credibilidade abalada. Não nutri prazer algum em ver sua queda. Houve apenas a tranquilidade de que a responsabilidade foi, ao menos em parte, reconhecida. Não tornei sua vida objeto de humilhação. Preferi que a consequência fosse proporcional e justa. Justiça serena, não vingança ruidosa, sempre foi meu norte. Hoje, quando penso no recibo de R$ 15, não o vejo apenas como prova documental. Vejo-o como símbolo de vigilância e resiliência. O guardo, numerado, em uma caixa com outras coisas que me lembram do caminho que percorri, uma colcha que costurei, uma caneca que uso para chá, uma foto antiga de família onde todos ainda sorriam. A vida é feita dessas camadas: registro, memória, propósito. Se há uma mensagem que quero deixar, é esta: a humilhação tem força, mas a estratégia tem resultados. Em muitas histórias que ouvi depois, percebi que o silêncio é muitas vezes pedido socialmente como forma de manter a paz. Eu acredito que há paz na ordem restaurada, não na omissão. Se você está em situação parecida, não há vergonha em buscar caminhos para recuperar seu lugar. Isso não significa procurar espetáculo. Significa organizar fatos, cuidar de se tomar passos que devolvam dignidade. Não quero que minha história pareça um manual de soluções fáceis. Nem tudo que eu vivi pode ser replicado com exatidão. Houveram fatores de contexto, atenuantes. E também muita sorte de ter encontrado pessoas que me ajudaram a traduzir papéis em argumento. Mas acredito que compartilhar detalhes práticos do que vivi pode servir para que outras mulheres percebam que nem toda batalha precisa ser travada com gritos. Algumas vencem com calma, método e persistência. Hoje, minha rotina voltou a ter algo que eu julgava perdido, pequenos rituais que aquecem a alma, a chaleira pita.
Eu arrumo o manjericão da janela. Mexo o café com a colher que, sim, ainda está com a alça um pouco solta e que, de vez em quando, eu bato com carinho. Voltei a me reconhecer nesses detalhes do cotidiano. Aprendi que a construção da autoestima é feita de gestos pequenos e repetidos, não de declarações grandiosas. E, se você chegou até aqui e sentiu alguma vibração dentro do peito, quero te fazer um pedido simples. Compartilhe esta história com alguém que possa precisar ouvir que pequenas provas e pequenas ações podem virar alavancas de mudança. Se quiser comentar, conte sua experiência. Se preferir apenas ler, esteja certa de que não está sozinha. Minha história começou com R$ 15 menos um recibo esquecido e terminou com uma vida reorganizada. Não porque eu quisesse punir, mas porque quis ter voz sobre o que me toca. Se essa mensagem tocou você, deixe um comentário contando o que mais te marcou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que vigilância e organização podem ser formas de resistência. E, se desejar acompanhar outras histórias de reconstrução e iniciativas para empoderamento, inscreva-se no canal e volte para conversarmos de novo. Porque há muita força nas narrativas que nos lembram que a dignidade se reconstrói. Passo a passo, com coragem e paciência.